esteja presa, a boca é livre. Que a consciência esteja obesa, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre não livra ninguém. Boa noite, estamos iniciando mais um Boca Livre, que pode ser boa noite, boa tarde, bom dia para todos vocês. Hoje é um bate-papo especial. Vamos falar com o deputado federal Padilha, um dos padrinhos do Cine Clube Cauim. Com muita emoção, viu? Prazer enorme estar aqui com você, viu, Padilha? Enorme mesmo. Bom, deputado federal. Prazer ainda melhor aqui, a vida, Aí, vamos ó. celebrar a vida, a vacina, superação da pandemia, A cultura. o SUS, a cultura. Posso falar assim, fora Bolsonaro. Pode, aqui você pode tudo. Aqui é fora Bolsonaro sempre. Padilha é deputado federal, ex-ministro, uma pessoa que tem uma contribuição enorme aí na sociedade, foi candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo do Estado, né, tem uma folha e tem um currículo enorme. Eu, inclusive, publiquei na minha página o currículo do Padilha para poder, quem quiser ter mais informações, pegar lá. Eu queria começar falando com você a respeito dos seus projetos de lei que viraram lei, né? Alguns são muito importantes aí, inclusive para a cultura, para a saúde. Fala um pouco aí o que você destacaria, Padilha. Ô, Dona, primeiro para a cultura, a lei Aldir Blanc, que foi uma lei que eu sou um dos coautores dela, no meio da pandemia. Exato. E você sabe que no meio da pandemia, assim, eu pensava em a situação de projetos exatamente como o Cine Cauim, tá certo? Ou dos trabalhadores da cultura que dependem do espaço, da reunião, do cinema, da sessão, do bar, para trabalhar na cultura, fazer seu show, seu espetáculo. E essa é uma preocupação de todos nós ali no meio do Congresso Nacional. A gente criou a Lei Aldir Blanc, eu sou um dos autores dela, que fez uma injeção de recursos na área da cultura, para os trabalhadores da cultura. Então, quem estava sem emprego, sem renda, pôde acessar um auxílio emergencial específico para a cultura. O Cauim recebeu, por exemplo, como projeto, porque vários dos projetos tinham dificuldade de pagar o aluguel, pagar a luz. Sim, então, não, foi uma época terrível. Editais para isso, então pegava esse recurso, conjunto de projetos. Eu, inclusive, além da Lei Aldir Blanc, ajudei o Cine Cauim com emendas, né? A gente pode várias. Todo ano colocando ali. A outra coisa para a área da saúde, né? Tanta participação de botar mais recursos no SUS, de agilizar a conquista da vacina. Tem uma lei, viu, Odônio, que eu sempre gosto de falar, porque muitos trabalhadores da saúde não sabem que essa lei existe e está valendo, que é a 14128, que é uma lei que foi sancionada, a gente aprovou em maio de 2020, no começo da pandemia. O Bolsonaro vetou, a gente ficou quase um ano para conseguir derrubar o veto, derrubamos o veto, a lei está sancionada desde fevereiro, que é a 14128, que garante uma indenização financeira, Odônio, para os trabalhadores da saúde e da assistência social. Eu estou deputado federal, mas não deixei... É da área de saúde, sim. Mas não deixei de ser médico, continuo dando aula junto com os alunos, atendendo no SUS, atendo na periferia de São Paulo, na periferia de Campinas, junto com os alunos. Toda sexta-feira eu atendo o dia inteiro junto com os alunos, na segunda-feira também. E eu convivo, desde o meio da pandemia, com o sofrimento de trabalhadores da saúde. Eu visitei, antes de a gente vir bater esse papo, eu estava visitando ali o HC de Ribeirão Preto, eles contando, tiveram que montar um hotel para os trabalhadores de saúde no meio, porque não podia voltar para casa para não infectar a família. Uma situação... As pessoas saíram do lugar da família. Então são verdadeiros heróis. E muitos deles tiveram a infecção da Covid-19, felizmente não morreram, mas não conseguem voltar a trabalhar por trauma físico, trauma psicológico. Ou vários, centenas de milhares no Brasil chegaram a morrer, infelizmente. O Brasil foi o campeão de mortes em enfermagem. Do pessoal da saúde. Então, terrível. A gente criou essa lei, que é a 14128, que garante uma indenização financeira para os trabalhadores da saúde. Para aqueles que infelizmente morreram, essa indenização vai para os seus filhos, os dependentes, para poder ter um recurso que possa, inclusive, até completar 21 Isso anos. para a pessoa fazer uso tem que fazer como, Padilha? Tem que acionar, pegar, sei lá, alguma defensoria pública? Em geral, o pessoal pega a associação dos trabalhadores, o sindicato, acionar isso. 14128 de 2021, essa que é a lei, todo mundo conhecer.
garantir esse recurso de indenização, que é o mínimo para os trabalhadores da saúde e do SUAS, da assistência social. É o mínimo que a gente possa fazer. Me diga uma coisa, quem vem falando assim, eu aprovei um projeto de lei, acha que é fácil, né? Como é que é chegar nisso? Sair a lei Aldir Blanc, por exemplo, no meio de um congresso reacionário, como é essa negociação até conseguir ver aprovado isso? É uma luta, viu, Antônio? E ainda mais eu que sou deputado de primeiro mandato, meu primeiro mandato. Eu fui ministro do Lula, fui ministro da Saúde da Dilma, mas como deputado federal é meu primeiro mandato, né? É uma luta, é negociação, discussão, e o mais importante de tudo, Antônio, é a pressão da sociedade. Eu aprendi uma frase com uma líder popular do Movimento Popular de Saúde da Zona Leste de São Paulo, que ela falou uma vez para mim, falou o seguinte: Padilha, política é igual feijão, só cozinha na pressão. Certo? Então, a pressão da sociedade é fundamental. A gente aprovou ontem no Senado uma lei que eu sou coautor também, por exemplo, do piso da enfermagem. Os enfermeiros precisam ter um piso salarial mínimo. Tem enfermeiro que ganha um salário mínimo só. Então tem o piso da enfermagem. Só foi aprovado. Aí já são o quê? 12 projetos de autoria sua que viraram lei. Esse piso da enfermagem, Odônio, é uma conquista que aconteceu por conta da luta dos enfermeiros e enfermeiras ligar para deputado. Então, para você conseguir aprovar um projeto, tem a capacidade de apresentar o projeto, discutir, negociar, né? E também a pressão da sociedade. Não é à toa que o Bolsonaro ficou 30 anos na Câmara e não aprovou um projeto. Sabe por quê? Porque ele era um preguiçoso, ele não trabalha. O negócio dele é ficar na rede. É igual ele andar de moto lá, fazer, né? Vai fazer motocicleta em paga com dinheiro público. Em Dubai, é isso que ele... Você tem que ir lá trabalhar e a pressão da sociedade. 12, hein? 12 projetos já. Política é Parabéns. igual feijão, só cozinha na pressão, gente. Vamos falar um pouco da saúde também. Eu acho que, quer dizer, não dá para dizer que tem coisa boa na pandemia, mas eu acho que um dos aspectos que a gente pode tirar como positivo é o brasileiro começar a valorizar mais o SUS. Né? Verdade. Eu acho que hoje é uma unanimidade e ninguém consegue mais destruir uma coisa que até pouco tempo atrás se falava da privatização da saúde. Hoje eu acho que não tem mais espaço, né? Sabe o que eu dizia, Odônio? Antes da pandemia, você falava a palavra SUS, a pessoa já fazia uma cara feia. Ela falava, SUS, nada funciona no SUS. E eu até entendo a população, porque tem muita coisa que precisa melhorar no SUS ainda. A gente precisa atender muito melhor, de forma humanizada, voltar a trazer mais médicos, como a gente trouxe quando eu fui ministro da Saúde e tudo. Mas hoje você fala em SUS, a pessoa pelo menos para ouvir, porque tem um reconhecimento, sim, como você falou. A população percebeu a importância do SUS. Odônio, eu fico imaginando o que seria da pandemia no Brasil se não tivesse o SUS. Eu gosto sempre de contar uma história para as pessoas terem a dimensão do papel do SUS na pandemia. A primeira internação por Covid-19 em Brasília, que é a capital do país, é o seguinte: é uma senhora que tinha ido para a Europa, hemisfério norte, no começo lá da pandemia, pegou a infecção da Covid-19 lá na Europa, como aconteceu no começo, né? A maior parte dos casos que vieram para o Brasil no começo foram de brasileiros ou pessoas que vieram de fora do hemisfério norte, para a Europa, para os Estados Unidos, pegaram a infecção, trouxeram aqui para o Brasil. Ela sempre pagou o plano de saúde, né? Uma senhora de classe média alta, sempre pagou o plano de saúde durante décadas. Começou a ter sinal e sintoma lá em Brasília. Procurou o hospital privado dela, que era do plano de saúde. Quando o hospital privado desconfiou que era Covid-19, já mandou para o SUS. Ela foi internada no SUS, ficou na UTI do SUS, sobreviveu por conta do Sistema Único de Saúde. Então, a gente pega coisa da vacina, né? Não, vacinação. Só existiu. Todo mundo que foi vacinar chegou lá. Eu, por exemplo, chegava no horário que era para ser vacinado, um minuto, 2 minutos depois já estava na rua, vacinado, né? E pelo trabalho do SUS. Brilhante. Se tem uma coisa, o SUS tem muitas falhas, mas se tem uma coisa que o SUS sabe fazer é vacinar. Eu falava, se tem uma coisa que o SUS sabe fazer é vacinar, e o povo brasileiro gosta de vacina. A gente está vendo a situação na Europa agora e nos Estados Unidos, do aumento da Covid-19, porque tem gente que estacionou em 60% e não vai. Gente que faz campanha contra a vacina. O povo eu achei que gosta. imbecil, a gente acha que imbecil só tem aqui no Brasil, né? Lá tem mais.
Impressionante, assim, é impressionante. O que é O povo impressionante. brasileiro tem uma cultura de vacinação porque o SUS construiu isso no povo brasileiro. Você acha que no mundo tem o Zé Gotinha? Não tem. A figura do Zé Gotinha é a figura do Brasil, construindo o Brasil. Carinhosa, Carinhosa. que chegou próximo. Né? Eu, inclusive, Odônia, você está falando essa coisa do SUS. Eu, quando era ministro da Saúde, primeira campanha de vacinação, né, eu fui ministro em 2011, olhei o Zé Gotinha e falei assim, como é que o Zé Gotinha não tem uma marca do SUS? Né? No peito, Tem né? que ter. Aí eu falei com o pessoal, não, tem que botar a marca do SUS. Eu fazia questão de botar a camisa do SUS. Aí, mas será que o autor não vai ficar chateado? Eu falei, não, vamos ligar para ele. Aí ligamos para o cara que tinha criado o Zé Gotinha. Ele ficou emocionado. Falei, lógico, ministro. Ele falou, primeiro eu estou emocionado que você está me ligando. Nunca nenhum ministro tinha me ligado. O Zé Gotinha existia desde os anos 80 e nunca tinha me ligado. Segundo, pode botar a marca do SUS. Porque acontecia isso também, Odônio. O SUS só aparecia quando tinha uma coisa ruim acontecendo. Citar um exemplo aqui de Ribeirão. Tem um problema na saúde. A TV, a primeira imagem que mostrava era a marca do SUS. Um problema no pronto-socorro. É o hospital do SUS. Mas quando tem um transplante, que é um sucesso, uma cirurgia que é um sucesso, aqui no HC de Ribeirão Preto, por exemplo, que é um dos maiores hospitais de referência do Brasil, faz cirurgias extremamente complexas. Quero dar os parabéns pelo trabalho dos professores, os trabalhadores, os médicos, residentes, enfermeiros lá do HC de Ribeirão Preto. Fazia matéria, não falava que era do SUS. Tem gente que não sabe que o HC de Ribeirão Preto é do SUS, por exemplo. Não, deixa eu contar um caso da minha família. Sim. Tem uma afilhada minha que ela teve um problema e teve que fazer uma cirurgia. E ela estava morando em Portugal, tinha morado aqui em Ribeirão Preto. Aí ela foi, o cara, no médico lá em Portugal, e falou, tem 2 lugares para você fazer essa cirurgia. Um é na Espanha e outro é no Brasil, em Ribeirão Preto, de onde ela tinha saído. E ele falou assim, o médico em Portugal falou assim, mas o melhor mesmo é lá em Ribeirão Preto. Olha só. Aqui da equipe do Dr. Hélio, o pessoal. Transplante. Então, a gente precisa, agora, essa percepção que a população está tendo pela primeira vez, Odônio, precisa se transformar em fortalecimento do SUS. Eu acho que esse é um grande desafio que nós temos. Você sabe, eu sou deputado federal, você candidata à reeleição, para ajudar o presidente Lula a fazer esse debate. Vamos fazer um grande debate no país de fortalecimento do SUS. Não pode retroceder, pelo contrário. Tem que avançar. Porque houve também uma diminuição dos recursos ao longo do tempo, né? Agora que com esse movimento, vamos ver se não retrocede. Em 2016 foi aprovado no Brasil uma das coisas mais absurdas, que é o chamado congelamento por 20 anos dos investimentos públicos no país. Ou seja, por 20 anos não pode aumentar recurso na saúde. Vai nascer mais gente, as pessoas vão envelhecer mais, cada vez que vai envelhecendo vai tendo mais problemas de saúde, vão surgindo novas tecnologias que custam mais caro e é proibido aumentar recurso para a saúde no país. É um absurdo isso, absurdo. Então a gente vai ter que mudar essa regra para fortalecer o sistema único de saúde, porque tem muito problema para ser resolvido, Odônio. Porque, além da pandemia, o que aconteceu? Você teve cirurgia que foi cancelada. Sim. Com certeza. Todo mundo. Você deve ter tido algum exame que você precisava fazer que teve que cancelar por causa da pandemia. Ou postergar. Cirurgia que foi adiada. Exames. Caiu. Número de mamografias no país caiu mais de 70% o volume de mamografias no país. Ou seja, tem um risco das pessoas descobrirem um câncer mais avançado. Já num estágio pior para poder recuperar. Então nós vamos precisar reconstruir o SUS nos próximos anos para acolher esses problemas e ajudar, inclusive, a superar a pandemia. Quero entrar agora um pouco na política. Vamos falar um pouco disso. Recentemente agora o Moro se filiou a um partido e vem aí como candidato. Você acha que corre o risco dele ser a terceira via para entrar em debate? Porque eu acho que o Biruliro acho que já está fora, né? Ou não? Primeiro, eu acho que a gente não pode brincar com o Bolsonaro. Não pode brincar com o Biruliro. Porque o Bolsonaro ele usa a estratégia igual dessas lideranças da extrema-direita no mundo, que é o quê? Ele faz um movimento diário de mobilização da sua turma. Então ele vai ter ali 25%, 30%, mas muito mobilizados diariamente, com violência, com ódio. Ele tenta inibir os 70% do povo brasileiro que não querem mais o Bolsonaro, mas tenta inibir essas pessoas de participar da política, de se posicionar.
as pessoas ficam com medo de falar no almoço de família, porque é tão violenta a postura do reação bolsonarista, que o cara fica com medo de discutir o negócio no almoço de família, vai acabar com o almoço de Eu família. todo dia coloco alguma coisa falando mal do Bolsonaro. E vira e mexe alguém vem me violento, agredir, aí me xinga. xinga. Outro É dia me isso. xingaram lá, seu filho do não sei o quê. Aí eu falei, isso. Deus te dê em dobro. É isso. Mas a tática é essa, Odônio. Porque até para você ficar calado. É isso. Não tem que da- falar. da- Fora Bolsonaro, É tem que isso. falar. É isso aí. Das pessoas ficarem com medo de botar um adesivo no carro. Não vou botar um adesivo no carro fora Bolsonaro, porque alguém vai vir quebrar a janela do meu carro. Ficar com medo de falar sobre isso no trabalho, na igreja. Então, Bolsonaro tem essa estratégia. Mas você acha que ainda chega a 30%? Eu acho que tem. Você acha? Acho que tem. Porque isso que você falou, infelizmente, a gente tem 25, 30% do povo brasileiro que é machista, que é racista, que se diverte com as coisas que o Bolsonaro fala. Infelizmente tem. E não é só no Brasil, não, no mundo. Como No você mundo, falou. é verdade. Na Alemanha, a disputa agora ganhou. O novo primeiro-ministro da Alemanha vai ser de centro-esquerda, do Partido Social Democrata. Inclusive, o Lula foi recebido por ele e tudo. Mas disputou com um pedaço ali da direita que cresceu. E ainda bem que aí os verdes compuseram e estão dando a maioria, né? Na França, o segundo turno deve ser entre um candidato contra um cara da extrema-direita. O Trump quase ganhou a eleição nos Estados Unidos. Então, a estratégia do Bolsonaro é essa. Eu acho que, primeiro, a gente não pode brincar com ele. Vai ser uma eleição pesada, vai ser um enfrentamento pesado histórico no país. Por isso a importância, inclusive, da viagem internacional do presidente Lula, porque o presidente Lula tem uma coisa que nenhum outro tem, que é uma ligação com o mundo que vai ser muito importante, primeiro, para denunciar o Bolsonaro, para não permitir que o Bolsonaro cometa qualquer irresponsabilidade, ataque violento durante o processo da eleição e para reconstruir o nosso país. Então, primeiro, eu não desprezo a força do Bolsonaro, a gente precisa estar atento em relação a isso. Segundo, a terceira via como um todo, dentro do Moro. A terceira via tem um problema, Odônio. Ela tem que saber se ela quer ser terceira via ou se ela quer continuar sendo um acostamento da Avenida Bolsonaro. Porque é isso, né? Terceira via é tudo bolsonarista que ajudou a eleger o Bolsonaro, ajudou a governar com o Bolsonaro, como o Moro, Mandetta, vários, Dória, tudo, e que agora eles dizem que tem uma candidatura, mas que não são alternativa ao projeto do Bolsonaro. São um acostamento ali, um puxadinho do Bolsonaro. Então, eu acho até positivo o Moro se filiar no partido, sabe, Odônio? Porque quem quer fazer política, como ele sempre fez... Não pode estar na justiça, tem que estar na política. Quem quer fazer política, interferir na política, né, como ele sempre fez, tem que estar afiliado a um partido e vem disputar. Eu acho até positivo, até porque as pessoas vão ver como é vazio esse Moro. Uma parte da imprensa até ficou meio assustada, porque o discurso dele lá de filiação, acharam que ele ia fazer um grande discurso para o Brasil, foi vazio, não tem... A única coisa que falaram é que a voz dele mudou. Ele fez fonoaudiologia para tirar aquela voz de pato. A única coisa que falaram é isso, ou seja, quanto é vazio. Pega o discurso do Moro, sugestão para vocês, então, assim, pega o discurso do Moro que ele fez no dia que ele se filiou, vê se tem a palavra SUS lá, vê se tem a palavra cuidar dos pobres, vê se tem a palavra fome. Não tem. O vazio que é o Sérgio Moro. Então, eu acho até positivo que ele venha para a disputa. Vão tentar incensar, vão tentar criar essa... Eu acho que a Globo já adotou o Moro como candidato dela. Eu acho, tem que ver se ele vai manter a candidatura até o fim, porque ser candidato à presidência da República não é bolinho, não. Né? Vai se expor, tem uma briga dele com o Bolsonaro, eles vão ali se guerrear entre eles. Então vai ter disputa, o Bolsonaro deve saber muita coisa do Moro, o Moro sabe muita coisa do Bolsonaro, vão brigar entre eles ali. Não sei se ele vai manter a candidatura a presidente até o final. Eu acho, inclusive, que ele não deve manter. Ele está atrás também, viu, Dona, de um foro privilegiado. Talvez ele vai querer se candidato a deputado, sair ao Senado, deputado. Alguma hipótese. Agora, o real, primeiro, eu acho que o Bolsonaro é uma candidatura Você acha que é o forte que que deve ir ao segundo turno com o Lula? Eu acredito, porque é o seguinte, a direita deixou esse monstro ser construído. E esse monstro está na presidência da República. Tem poder. Tem poder, tem iniciativa política, pauta o dia a dia. Né? Não, com certeza. Não tem como, o presidente pauta, porque ele toma iniciativa. Você sabe que eu trago entrevistado aqui porque ele tem que falar mais e aí eu fico bebendo mais. Então,
Não, é interessante, porque eu vejo o Moro com uma certa preocupação. Eu vejo, particularmente. Eu acho que é real, Breno. Eu acho que tem que estar preocupado. Mas eu acho que a grande dificuldade deles é essa, porque para você ser uma terceira vez, tem que ser alternativo ao que é o Bolsonaro e o bolsonarismo. Mas ele não é. O Moro vai ter que se explicar por que ele, quando ministro da Justiça, quis autorizar a liberação de armas no país. Quis aprovar uma coisa que ele falava o seguinte, que era o direito da legítima resposta por tensão, né? Sem punibilidade nenhuma. Sem impunidade, né, do agente. Por que ele fez portaria que aumentava a facilidade das pessoas terem arma no país? O Moro fez uma portaria que estimulava a indústria do tabaco. Por que ele fez isso? Ele vai ter que se explicar sobre isso. E uma candidatura evidencia. Fala agora de São Paulo. São Paulo, que é o nosso estado, né? O PT está com o Haddad, que foi candidato a presidente. Como é que você avalia o quadro político em São Paulo? Dona, eu estou muito otimista, por dois motivos. Primeiro, porque o PSDB está numa confusão danada, né? Nem prévia eles conseguem fazer. Eu acho que o PSDB, você vai lembrar, Dona, o pessoal mais novo talvez não vá lembrar disso, mas em 2005, 2006, o Lula era presidente, o PSDB tinha que decidir quem ia ser o candidato deles a presidente contra o Lula, se ia ser o Alckmin ou se ia ser o Serra. O Aécio, tá uma briga lá entre eles. E aí eles fizeram um jantar no Fazano, que é o restaurante mais caro de São Paulo. Você vai lembrar dessa foto? Foi a foto da Folha de São Paulo. E era o Fernando Henrique, o Tasso Gereissati, o Serra, o Alckmin. Caciques. Os caciques no jantar. Alta plumagem. Aí a mensagem é assim, decidimos quem vai ser o candidato. Ou seja, o PSDB se acostumou a vida inteira a decidir candidato numa mesa do Fazano, tomando vinho caro, pagando lugar que você nem consegue entrar lá. Né? Aí agora tentaram fazer uma prévia, eles não sabem o que é isso. Né? Então o PSDB está nessa draga, o PSDB está dividido no estado de São Paulo, a direita está dividida, você tem uma candidatura do Bolsonaro também. Então eu acho que tem um cenário que é diferente dos cenários anteriores, que é uma direita dividida no estado de São Paulo e do lado do campo progressista, o Haddad podendo ser o candidato único, com o Lula puxando a votação. Então, acho que nós temos uma oportunidade, primeiro, enorme, de ter uma candidatura muito forte, que tem todas as condições de estar no segundo turno, e talvez seja o primeiro colocado para estar no segundo turno. Você vai ter uma disputa na direita, vai ter o candidato do Bolsonaro, vai ter o vice-governador do Dória, tem a briga lá entre eles. Tá? Então, eu acho uma grande oportunidade. E segundo, o que é a figura do Haddad. O Haddad, em qualquer cidade que ele pisar no estado de São Paulo, tem ou uma escola que ele construiu quando era ministro da Educação, ou uma faculdade que foi criada, ou um estudante que só fez ensino superior por conta do FIES, do ProUni. Eu dou aula na universidade, primeiro, você pega a Unicamp, onde eu me formei. Quando eu entrei na Unicamp em 89, na Faculdade de Medicina, dos cerca de 100 alunos, 2 eram negros, 10 tinham feito escola pública. Junta lá na Unicamp hoje em dia, lá no mestrado profissional. Você vê as turmas que entram hoje, mais de 30% são negros e mais de 70% fizeram escola pública. É uma mudança. Não, isso é um avanço. E o Haddad está intrinsecamente ligado a essa mudança. Eu dou aula num programa de residência multiprofissional, que é o pessoal que já fez a faculdade, são 8 profissões da saúde, está fazendo como se fosse uma pós-graduação, a residência multiprofissional. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 mudou um pouco. Nesses 4 primeiros anos, todos os alunos, ou seja, já eram formados, farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, eles eram os primeiros jovens que tinham concluído o ensino superior na família deles. Todos. Né? Todos eram filhos de uma empregada doméstica, de pedreiro, de um auxiliar de escritório, de motorista. Todos eram o primeiro. Tudo isso é fruto do que o Haddad fez. Então, aonde o Haddad for no estado de São Paulo, tem alguém que foi beneficiado pelas ações dele. Então, tem uma força muito grande essa candidatura. Eu estou muito animado. Agora tem um papel, uma responsabilidade, que é unir a esquerda. Então, você tem o Guilherme Boulos. Acho que tem um trabalho a fazer com que a gente une todo mundo.
desde o começo do primeiro turno, tem o Haddad aí, desde o começo na campanha, acho que tem uma força muito grande. Podemos estar no segundo turno e poder mudar o estado de São Paulo. Que bom. Eu acabei de ler o Escravidão, o segundo volume do Laurentino, aí eu fico às vezes pensando, o que nós fizemos de errado para deixar esse Bolsonaro se eleger, né? Porque saíram do armário uma série de brutamontes que é uma coisa chocante. Aí eu vi um número que ficou assim na minha cabeça que me transtorna e é um pouco a origem disso, eu imagino. Sim. Eu vi um número que é o seguinte, nos Estados Unidos foram 400 mil africanos escravizados para lá. Quando foi a independência e a libertação dos escravos lá, tinham 4 milhões de escravos. 4 milhões, de 400 mil, 4 milhões. Aqui no Brasil, 4,9 milhões, ou seja, quase 5 milhões vieram. Sabe quantos tinha na libertação? 750 mil. Padilha, olha que horror. Nós matamos... Genocídio, né? Um genocídio. E isso daí eu acho que está um pouco nessa origem escravista nossa, que ninguém dá a dimensão. Ainda que fala assim, escravidão é bobagem. Não, só fomos lá e eles pularam no navio e vieram para cá. É um nojo, né? É uma coisa de dar nojo. O Dônio, quando o Lula pisou no Palácio do Planalto, dos estudantes do ensino superior no país, 3% eram negros apenas. 3%. Quando ele saiu, 18% eram negros. Então você tem uma mudança, uma tensão no país que aflorou. Como? Aflorou. É aquela mulher que vai no aeroporto e fala assim, pô, a minha empregada tá aqui do lado. Eu sei porque tem uma senhora que trabalhava com a gente, ela já está aposentada, ela foi com a família para o Rio Grande do Norte, nunca tinha viajado de avião. Nonossa, que maravilha. O negócio tá animado. O negócio tá bom. Aflorou, Dona. Eu acho que isso daí deu uma revolta. Agora, assim, eu acho que a gente precisa compreender assim, duas coisas. Primeiro, fenômenos como o Bolsonaro não é uma coisa só do Brasil hoje. É verdade. Ou seja, a extrema-direita está no mundo. Por quê? Porque tem um problema a ser resolvido no mundo, Dona. Desde a crise do capitalismo de 2008, da crise financeira, que quebrou aquele monte de banco nos Estados Unidos, tudo, não conseguiu manter o crescimento econômico, níveis elevados. E a desigualdade aumentou muito no mundo inteiro. É lógico que aqui no Brasil ele é cruel, como você falou. Mas também aumentou na Europa em relação ao imigrante, ao refugiado. Sim. Movimento neonazista na Alemanha. Então você tem uma crise de civilização nos Estados Unidos, na Europa, que alimentou esse discurso do neonazismo, que é a mesma coisa com o surgimento do Hitler, do Mussolini, também foi numa crise depois da Primeira Guerra Mundial, que é a economia não incluindo todo mundo, a desigualdade aumentando, e aí vem um líder que cria inimigo interno. Ou seja, o inimigo lá do trabalhador europeu não é o banqueiro que está ganhando muito dinheiro na cabeça dele. O inimigo é o imigrante africano. Você pega a seleção da Alemanha, pega a seleção da Alemanha, da Suíça, mudou a cara. Mudou a cara. Então, isso aflora sentimentos de racismo do inimigo interno. O Bolsonaro tá nessa linha. O Bolsonaro surgiu com esse caldo. Juntou o fato de que o Brasil é uma democracia muito frágil ainda. Ter democracia no Brasil é uma exceção da história. Odônio, eu sou filho de pais que lutaram contra a ditadura. Meu pai foi preso, torturado, teve que sair do país. Minha mãe teve que sair, circular em várias cidades para a gente não ser preso. Eu só pude reencontrar meu pai, Odônio, quando eu tinha 8 anos de idade, em 79, depois da anistia. Durante o período, eu e meu pai a gente se comunicava por carta. Então, a mãe do meu pai, a minha avó, fez questão de me ensinar a escrever com 4 anos de idade, 5, o esforço dela todo dia ali. Era para eu poder mandar uma carta escrita para o meu pai. Ah, que beleza. A emoção dela é que pudesse mandar isso. Né? Então, a gente viveu sob a ditadura, as pessoas nem percebem. Então, a história de ter democracia no Brasil é uma coisa, uma exceção à regra. A nossa história foi ter ditadura, foi ter instituições frágeis.
Então, combinou isso no Brasil, Odônio. Combinou, de um lado, um caldo que permite o surgimento de lideranças de extrema-direita, como o Bolsonaro é. E você percebe, o Bolsonaro, desde o começo, se utilizou da estética nazi-fascista. O Bolsonaro anda com aquela jaqueta preta na campanha, né? Jaqueta preta. Não, as fotos que ele tirou, fotos. fazendo, ao invés de falar com o líder francês, vai lá cortar o cabelo no estilo do Mussolini. No Mussolini. Então, é o tempo todo essa estética. E combinou com isso a fragilidade das instituições brasileiras, porque o Bolsonaro, se fosse nos Estados Unidos, se fosse na Europa, o Bolsonaro seria preso no dia do impeachment, que ele fez uma apologia a um torturador no Brasil. É um absurdo. Vamos lembrar, o Bolsonaro, no dia do voto do impeachment, ele faz uma apologia ao Ustra, que foi quem comandou a tortura a Dilma. Em qualquer país com democracia sólida, o Bolsonaro seria preso naquela hora. Mas as instituições são frágeis, O Bolsonaro, na época do Mais Médicos, né, que eu criei, ele foi o único deputado que foi apresentar uma emenda contra, porque ele era contra os médicos poderem trazer a família para cá, porque ele dizia que, na verdade, ele não estava trazendo médico, estava trazendo guerrilheiro, então não podia trazer a família, porque a família ia ser espião, tudo. Ele fala, é um doente. Ele pega o discurso, ele fala isso. Então, qualquer democracia mais sólida, ele seria impedido de ser candidato a presidente da República. Mas é isso. No Brasil, a democracia é uma exceção à regra. Então, por isso que surgiu o Bolsonaro. Agora, é por isso que está na hora da gente, que é o direito do voto, do povo, de derrotar esse cara. A nossa geração tem uma missão histórica, derrotar o Bolsonaro. O que ele representa. Se a nossa geração não fizer isso, Adônio, não, também os nossos netos, filhos vão questionar. Daqui a 20, 30 anos vão questionar. O que vocês fizeram que deixaram o Bolsonaro existir? Né? Por exemplo, quando eu conto essa história do que foi a ditadura, eu até materializo isso. A ditadura impediu que eu encontrasse meu pai 8 durante 8 anos. Eu sou corintiano, viva Dr. Sócrates, né? O Cachaça está aqui. Né? Eu, Odônio, eu gravava o gol do Basílio em 77, 23 anos de fila. Eu gravei o gol do Basílio numa fita cassete para mandar para o meu pai, porque eu sabia que ele era corintiano, que a minha avó falava, o meu avô falava. Ele foi para onde? Ele foi para onde, pai? Saiu daqui do Brasil para o Uruguai, do Uruguai para o Chile, depois para os Estados Unidos. Depois, no final, ele já foi para no negócio do Conselho de Igrejas. Então, eu gravava uma fita cassete. Os mais jovens não sabem, fita cassete era um negócio, você gravava o som, você desenrolava, assim, tinha que pegar uma caneta bic assim, para enrolar. O meu pai foi ouvir o gol do Basílio 3 meses depois. Ele falava assim, eu sei que o Corinthians ganhou e que o Basílio ganhou. Mas ele já sabia, eu falei assim, mas eu me emocionei, filho, quando eu ouvi. Ouvi. É outra coisa. A ditadura fez isso nas famílias. Então, quando eu conto isso, as pessoas falam assim, eu vou perguntar para o meu pai, para o meu avô, o que ele estava fazendo, como é que ele permitiu que a ditadura estivesse no país. Então, a nossa geração tem a responsabilidade de derrotar o Bolsonaro. Se não fizer isso, o seu neto, o seu filho, daqui a 20, 30 anos vai perguntar o que você estava fazendo quando o Bolsonaro era presidente, que você não derrubou o Bolsonaro no país. Por isso que eu sou tolerância zero. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é um fora Bolsonaro na minha área. E aí minha família, porque eu sou o mais novo de uma família de 12, então eu sou o novinho. E aí minhas irmãs que são mais velhas viveram a ditadura, falam assim, eu também vivi um pouco, eu era líder estudantil na época. O movimento das diretas era dentro do diretório acadêmico. Não era nenhum partido que encabeçou, era dentro do diretório acadêmico. Aí minhas irmãs falam assim, você não tem medo? Eu falei, medo do quê? Eu tenho medo desse cara continuar, de ser reeleito. Então, se manifeste. Eu acho que isso daí é o que o Padilha está fazendo. É uma coisa boa. Não fique calado. É tolerância zero com esse tipo de coisa. E quem tiver medo, saiba que tem gente junto com você, se junta com a gente, procura aí nas redes sociais, pega lá, @padilhando, procura o Odônio, vem no pessoal do Cine Cauim. Tem gente junto com você que está disposto a lutar pela democracia, pela cultura, que não vamos arredar o pé, vamos tirar esse Bolsonaro ali da presidência da República. Bom, estamos chegando ao final, eu queria também que você falasse do município, porque tem ventos novos, né? Tem ventos novos na política, isso também é uma coisa bacana, eu observo aí
os movimentos, inclusive coletivos, que estão elegendo pessoas, né? Não é só um candidato, mas é um movimento, né? E o PT aqui tem uma vereadora eleita que representa um pouco esse novo vento, né? Fala um pouco disso. E você tem vindo muito aqui. Sim, vou vir mais. Primeiro, eu acho muito legal isso, Rodônio. Assim, o pessoal fala, às vezes, a juventude hoje... Eu acho, sinceramente, Rodônio, que a juventude hoje está mais ligada na política, se posicionando. É verdade que você encontra jovem que se posiciona no campo progressista, pela defesa dos direitos, pela liberdade das pessoas, e tem jovem que é de direita. Conservador, conservador. Mas está se posicionando. Não, ser conservador não é o problema. O problema é ser retrógrado e reacionário e genocida. Isso não pode. Eu acho que tem uma coisa boa da juventude. Eu acho que Ribeirão Preto está vivendo essas duas experiências. Eu acho muito legal. Primeiro, o PT tem 2 mandatos, né? Uma vereadora, que é uma vereadora jovem, a Duda Hidalgo, que está sendo perseguida na Câmara Municipal. Nós vamos estar junto com a Duda. Toda vez eu faço questão prestar solidariedade, estamos junto com ela. É absurdo, as acusações que querem fazer a Duda é absurdo. Outro dia queriam fazer uma acusação porque ela estendeu uma faixa fora Bolsonaro numa ponte em Ribeirão. É absurdo isso. Mas aqui foi 70% de voto. Esses meus conterrâneos, hein? Pelo amor de Deus, hein? A gente precisa dessa novidade na política, que é a Duda. E o outro que o PT também tem, que é o mandato coletivo, como você falou, que eu acho que é uma experiência nova, ser desenvolvida. Eu acho que, como você falou, Dona, tem uma política, tem uns coletivos novos, manifestações novas. Você tem um cara como o Ricardo Gimenez, que é do blog Calçadão, tendo um papel importante no PT hoje na cidade. Eu vejo algo novo acontecendo, eu acho isso muito positivo. A gente precisa aprender com essas novas formas de organização, né, de relação, de contato, de como as pessoas se organizam, como falam da política. É assim que a gente vai poder fazer as transformações que o país precisa. Então, eu vejo com muito ânimo e estou aqui para apoiar Ribeirão Preto, o campo progressista, a turma da esquerda aqui em Ribeirão Preto, a Duda, o mandato coletivo que tem, que a Gildete está como vereadora ali, principal uma das co-vereadoras, estão aqui junto para apoiar. E sempre apoiando o Ribeirão, viu, Odônio? Assim, a gente, desde 2019, eu faço questão de trazer emenda para cá com recursos para o Cine Cauim, para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Vamos continuar todo ano trazendo recursos para cá, para apoiar a cidade de Ribeirão Preto. Eu só quero agradecer a tua presença, agradecer esse apoio ao Cine Clube Cauim, agradecer o apoio à saúde e que você seja reeleito. Aí você não tem ainda um candidato a deputado? Tem aqui, tem gente boa aí. Obrigado, tem gente boa aí. E parabéns, eu estou emocionado hoje. Eu conheci o Cine Cauim quando eu era ministro. Estava aqui em Ribeirão Preto, a gente vai fazer uma atividade de anúncio de recursos para Ribeirão Preto e a região. E o Cachaça, na época o Nilton era deputado federal, falou assim, não, você tem que ir lá no Cine Cauim. Grande Nilton. E aí mudamos a agenda para conhecer lá o espaço, tudo. E desde aquele dia eu fiquei emocionado. Eu falei, o que eu puder ajudar nesse projeto. Eu estou muito feliz porque, além do Cine Cauim, nós vamos assistir, né, a sessão aí do Marighella. Estou na maior expectativa. Eu deixei de assistir. O lançamento, foi feito o lançamento lá em São Paulo. Eu falei assim, não vou não, porque eu vou no Cine Cauim. Então não fui assistir. Minha companheira, a Tassi, está até meio... Poxa, a gente não foi lá, você vai lá em Ribeirão. Assim, ó, e ela não pôde vir para Ribeirão hoje, porque ela tinha um negócio com a nossa filha lá, então não pôde vir para cá. Mas um cinema igual ao Cauim não tem no Brasil, pois viu? Eu quero ir assistir lá no Cine Cauim. Então, e fiquei muito emocionado hoje do projeto do Memorial do Aquífero Guarani, que vocês estão levantando. Fiquei muito emocionado e acho que vai ter um casamento aí da cultura, da identidade de Ribeirão, defesa do meio ambiente, defesa do Aquífero Guarani. Fiquei muito emocionado com isso, acho que vai ser muito simbólico, vocês podem contar. Eu já ajudo com emenda, quero ajudar mais aí nesse projeto. Estou muito emocionado com tudo isso. Você vindo aqui, você sabe que você tem onde passar aqui, tomar um chopinho, bater um papo. Bom demais. Isso aí. Conversamos aqui com o deputado federal Padilha, deputado federal de São Paulo, que é uma pessoa que contribui muito para a melhora da política no Brasil. Um abraço para vocês, uma boa semana e agora vai estar em breve ao vivo aqui o Boca Livre, viu? Acompanhe nas redes. Mesmo que a língua seja presa,